Olá, meninos, meninas, bem-vindos ao canal e temos aqui mais um vídeo para vocês, começando hoje calorimetria. Vamos mexer com fogo? Seguinte, temos a seguinte questão. Como vocês viram no enunciado, um tanque ou reservatório com água aquecida por energia solar está com temperatura a 70 graus Celsius. O outro está temperatura ambiente, 25 graus. O que vai acontecer? O banho, para que se você tenha uma temperatura ideal para o banho, tem que estar a 30 graus. Essas águas vão ser misturadas, vão ser adicionadas num terceiro reservatório para que a água seja usada para o banho. Qual a quantidade, qual a razão entre a massa da água quente, aquecida, e a massa da água ambiente que eu devo misturar para que ela chegue nessa temperatura? Conceito básico, a gente vai usar conceito de transferência de calor, que é Q igual a M vezes C vezes ΔT. Ou seja, a quantidade vai ser igual a massa do fluido, vezes o calor específico desse fluido, vezes a variação da temperatura. E aí o que a gente tem? Eu preciso, um dos princípios básicos da termodinâmica é que TQ vai para TF. Aí você fala, que isso? Temperatura quente vai para a temperatura fria, ou seja, a água aquecida vai ser adicionada na temperatura ambiente, na água de temperatura ambiente, e a quantidade de calor vai passar para a quantidade de calor, vai passar para a temperatura da água fria para aquecê-la até chegar em equilíbrio. E aí a quantidade de calor transferida vai ser igual à quantidade de calor recebida. Então eu vou ter que Q1 igual a Q menos Q2. Aqui é positivo porque ela está sendo transferida e aqui é negativo porque ela está recebendo. Quem é essa quantidade aqui? Ora, é a quantidade de calor da água quente. Que a gente vai ter massa. Botar massa 1, né? Tanto faz, massa de água quente, tanto faz. Vezes C, vezes ΔT. E aqui, massa da água 2, massa do segundo reservatório, vezes C, vezes ΔT. ΔT, você sabe que é a temperatura final menos inicial. A temperatura inicial aqui, vamos lá, massa 1, vezes C. ΔT, quem é a temperatura final, botar T final, menos T inicial. A mesma coisa aqui, M2 vezes C, que é o calor específico desse fluido, igual a massa, a temperatura final menos a temperatura inicial. Quem é a massa desse aqui? Essa é a razão que a gente quer, que a pergunta eles fez. O que eu deixo? Mantenho essa variável. O C eu isolo, eu tenho C desse lado e tenho C desse lado. O que a gente já aprendeu? Quando tem uma variável dos dois lados da igualdade, ó, eu elimino ela, porque eu posso dividir por C aqui e por C aqui. Vou ficar só com massa de 1 igual. Quem é TF? É a temperatura final. Qual é a temperatura final que eu quero? 30. Qual é a temperatura inicial? 70. Nesse caso, eu tenho menos. Ora, o que eu vou ter aqui? Menos M2, que é a segunda massa, que é a que eu também quero utilizar na comparação. Vezes, quem é a temperatura final? 30. Quem é a temperatura inicial? 5. Aí você vai falar, mas vai ter valores negativos. Relaxa, a matemática resolve o nosso problema. Massa 1 vezes 30 menos 70 menos 40. Legal. Massa 2 menos a massa 2 vezes 30 menos 25 dá 5. Ora, eu não quero nem a razão da massa 1 para a massa 2. Então, M1, passo para cá esse M2. Esse M2, o 5 fica aqui. Eu vou passar para lá só o que me interessa, só a variável. O M1 já está, vou passar o M2. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Ficou menos 5. O que vai passar para o lado de cá agora? Agora que vai ficar mais interessante ainda. O menos 40 não está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Menos com menos vai dar mais. Aqueles sinais negativos, eu falei para você que eles iam sumir. Então, a razão entre a massa 1 do tanque 1 com a massa do tanque 2 está de 5 para 40, ou 1 para 8. Se a gente fizer essa pequena divisão, vai dar 0,125. Então, qual é a razão entre a massa do tanque do reservatório de água aquecida e o reservatório de água ambiente, com a temperatura ambiente? A relação entre as massas será de 0,125. Resposta, letra B. Chegamos, meus queridos. Vocês viram que o conceito era: a água, temperatura maior, vai ceder calor para a temperatura menor. E vai gerar um valor negativo, porque uma vai estar completando a outra.
Q1 igual a Q2. Beleza. Quem é Q1? A quantidade de calor que saiu da água quente. Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. A mesma coisa no tanque de água, no tanque ou reservatório com temperatura ambiente. Massa desse tanque, capacidade, calor específico desse fluido, variação de temperatura. Nesse caso, a temperatura final era a mesma, é a que nós queríamos. Temperatura ideal para o banho, 30 graus. Temperatura inicial de cada tanque, de cada reservatório foi colocado. Eliminamos o calor específico, porque nesse caso para nós não era interessante utilizar ele, não havia necessidade. Era o mesmo fluido dos dois lados, era água. Quando você tem o mesmo elemento, o mesmo fluido sendo analisado, você pode eliminar o calor específico, porque trata-se do mesmo elemento, tá? Essa é uma característica que você tem que observar quando você tiver fluidos diferentes. Aí você tem que analisar e calcular para cada um o seu calor específico que vai ser lhe dado no problema. É um valor que provavelmente essa é uma informação que vai ser lhe oferecida, vai ser lhe concedida. Quando não é, está aqui, feito, resolvido. Voa lá, sairei da frente e espero vocês no próximo vídeo. Fui!